Irmãos, olha só, o tema que fora me dado é um tema interessante, voltado para a graça de Deus. E a graça é suficiente. A graça é suficiente. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso é um dom de Deus para as nossas vidas. Então não pense você que é por mérito, porque não é. A única coisa que nós merecemos, e eu digo isso sem medo de ser processado, e se for, o pastor Lucas vai me defender, né? A única coisa que nós merecemos é o inferno, é o lago de fogo, é o tormento eterno. Eu não, pregador, eu sou bonzinho. Vai pensando que tu é bonzinho. A Bíblia diz que o vosso pecado vos há de achar. O salmista Davi diz: o meu pecado está sempre diante de mim. A Bíblia é mais ousada em dizer: em pecado me concebeu a minha mãe. A Bíblia diz: não há quem não peque. E o aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso a importância das misericórdias de Deus se renovarem a cada dia. Por quê? Porque com sua infinita misericórdia Ele não nos dá o juízo que merecemos, e com sua graça Ele nos dá a salvação que não merecíamos. Então nós somos salvos pela graça. O capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu São Lucas é um capítulo riquíssimo, que trata de 3 histórias que abordam o mesmo sentido, a mesma, como nós possamos dizer, é uma só definição em 3 histórias. Jesus estava em um momento assentado-se com publicanos, com pecadores. Em algumas traduções vai dizer pessoas desqualificadas. E os fariseus, vendo isso, questionam entre si: como pode ele sentar no meio de pessoas desqualificadas, no meio de cobradores de impostos? E se existe uma turma que a gente tem raiva, pelo menos eu, não vou falar por você, vou falar por mim. Eu não gosto de cobrador de impostos. Eu não gosto, né? Gente que põe imposto atrás de imposto e atrás de imposto. Uma coisa que era para a gente pagar R$10, a gente paga 150, de tanto imposto que põe. Eu não gosto. E naquela época não era diferente. E Jesus está sentado ali, no meio deles, no meio de pecadores. Na minha tradução bíblica, pessoas desqualificadas, e Jesus lá no meio delas. E os fariseus estão sem entender nada. Por quê? Fariseu é do tipo que vai para uma praça, levanta suas mãos e diz: Senhor, obrigado, porque eu sou santo, eu não peco, jejuo tantas vezes por dia, eu sou o cara. Jesus, eu sou eu devia estar aí sendo a 4ª pessoa da Trindade. Fariseu é desse jeito. Mas a Bíblia diz em uma parábola de Jesus que do lado de um fariseu que agia dessa forma, tinha alguém dizendo: Senhor, eu sou pecador mesmo, eu não presto mesmo. Minha amiga missionária Valdilene do Maranhão, ela disse: se Deus fosse cantar uma música pra gente, Ele cantaria: você não vale nada, mas eu gosto de você. E essa é a verdade. E aquele que estava do lado ali falava: Jesus, eu não presto, eu não sirvo para nada, eu sou miserável, eu sou pecador mesmo. Jesus, tem
tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que quem saiu justificado? O fariseu que se intitulava o santo dos santos, o santarrão, o bom de obras, ou aquele que se arrependia de seus pecados? Aquele que se arrependia, aquele que se humilhava, oh glória. E Jesus, aleluia, vendo a hipocrisia dos fariseus, Jesus propõe-lhes algumas histórias para lhes mostrar o que ele queria passar. Até porque Jesus pregou assim: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores para o arrependimento. Jesus vai dizer: olha só, qual é o homem que, tendo 100 ovelhas, uma se perde, uma se extravia, ele não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha que se perdeu? E quando a encontra, coloca nos ombros, atrás. E quando ele chega em casa, ele convida os amigos: venham, 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 vamos se alegrar comigo, porque a ovelha que estava perdida foi encontrada. Aí a Bíblia diz que maior alegria haverá no céu por um pecador que se arrepende. E Jesus não para por aí. Jesus queria trazer alguns ensinamentos sobre pessoas perdidas. Ele vai dizer: e qual é a mulher que, perdendo uma de suas dracmas, não para tudo o que está fazendo, acende a lâmpada, pega a vassoura e sai varrendo a casa até encontrá-la? E quando encontra, chama as amigas e se alegra pela dracma que foi perdida, mas agora foi encontrada. E Jesus não para por aí. Jesus vai dizer que um pai, tendo 2 filhos, o mais novo chega até o pai e diz: dai-me a minha parte da herança, que a mim pertence. E o pai dá, faz a divisão, entrega ali a herança. E a Bíblia diz que, passados alguns dias, ele sai, vai para outra terra, e ele começa a viver dissolutamente, traduzindo, de forma irresponsável. Sai gastando tudo, sai vivendo de farra em farra, usa toda a sua herança de uma maneira irresponsável, não faz um investimento, não faz uma reserva, não faz um empréstimo. Ele poderia fazer um empréstimo aí, mas não, ele não pensa no futuro, ele sai gastando tudo. A grande verdade é que esse jovem não pensa em nada. Primeiro, quando ele pede a herança do pai, o pai ainda estando vivo, para ele está matando o pai dele, ainda em vida. Ele está rejeitando a paternidade, ainda em vida. Mas o dinheiro acaba, e quando o dinheiro acaba, não há dinheiro que dure para sempre. Se a pessoa gastar de forma desordenada, além do dinheiro dele acabar, houve-se uma fome na terra em que ele estava. E a Bíblia Sagrada diz que ele vai até um homem e procura ali uma forma de trabalho. Ele vai trabalhar cuidando de porcos. E a Bíblia diz que ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém dava para ele. Ele tinha tanta fome que ele desejava comer
a comida que os porcos comiam. Se fosse no Brasil, a lavagem que os porcos comiam, ele desejava comer, mas ninguém dava para ele. Aí ele cai em si, e ele começa a pensar, a meditar: na casa de meu pai, até os empregados vivem em fartura. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, direi ao meu pai: pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado de seu filho. E assim ele faz, volta. Quando o pai o vê, o pai, tomado de emoção, corre e o abraça. Ele logo declara: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. E o pai, ao invés de julgá-lo, o pai, ao invés de dar uma palavra de correção, ainda que o mesmo merecesse, o que o pai manda fazer? Chama os empregados e diz: traga imediatamente a melhor roupa e vista ele. Traga imediatamente um bezerro cevado e mate. Vamos preparar para nos alegrar. Traga também um anel de honra e coloque no dedo dele. E vamos fazer uma festa. Vamos nos alegrar, porque o meu filho estava morto, mas agora reviveu. Oh, glória, aleluia. Você consegue entender essa expressão? O meu filho estava morto e agora reviveu. A alegria do Pai nessa história é a mesma alegria de Deus quando Cristo morreu na cruz e o Espírito o ressuscitou dentre os mortos. Estava morto, mas reviveu. Então vamos festejar, vamos nos alegrar, aleluia. A igreja precisa entender isso. Nós fazemos festa não para mostrar uniformes bonitos, nós fazemos festa não para ostentar os pregadores que trouxemos, os cantores que trouxemos. Nós fazemos festa não para mostrar ou dar show de espiritualidade. Nós fazemos festa porque o nosso rei, ele até morreu, mas ele está vivo. Nós fazemos festa porque nosso Deus não é um Deus de morto, ele é um Deus de vivo, porque ele está vivo. Aleluia. E ele está festejando. Aí o irmão, ao voltar, quando ele se aproxima da casa, ele ouve um barulho de festa, ele ouve um barulho de celebração. Ele questiona: que barulho é esse aí? Aí alguém diz: o teu pai está dando uma festa, mandou matar o bezerro cevado, porque teu irmão voltou. Aquele moço fica indignado, ele fica revoltado. E se a gente olhar em uma ótica humana, com razão, porque o irmão mais novo desprezou a paternidade, pediu a herança do pai em vida. Certa feita, pastor Lucas, eu estava em um velório e eu nem era tão próximo da família, mas já era da família, mesmo que distante. E eu sempre fui muito calado, mas eu não suportei, porque próximo ao caixão, duas pessoas começaram a brigar por bens materiais do falecido. Eu falei: gente, eu fiquei irado, eu fiquei indignado. E olha que estava ali o morto. Agora imagine alguém que pede a herança do pai em vida ainda, gasta tudo com farra. O irmão,
ele vai olhar com a visão carnal e ele vai ficar indignado, revoltado. E isso acontece com nós. Mas ele chega no pai: pai, eu sempre estive aqui, e o Senhor nunca matou nem um cabrito para mim. Esse meu irmão pega a herança, sai, gasta tudo com meretriz. E ele volta, e tu faz festa, prepara bezerro cevado para ele. Aí entra a graça. O pai diz: é justo nos alegrarmos pelo teu irmão que estava morto, mas reviveu, estava perdido e foi encontrado. Aleluia. Olha só o capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu São Lucas. Ele trata aqui de 3 tipos de perdido. O primeiro, a ovelha perdida. Um rebanho de ovelhas é guiado por seu pastor. O pastor usa o cajado para conduzi-las, mas pode acontecer que uma se distraia, talvez com um alimento diferente. Pode acontecer com que o aprisco onde ela estava cercada fique com uma brecha, e ela veja ali aquela brecha e escape por ela. Pode acontecer de a ovelha ir se afastando do rebanho e de repente se perder. Ou seja, ela não se perdeu porque ela quis. As circunstâncias fizeram com que ela se perdesse. Ela não projetou se perder, porque a ovelha perdida, ela está vulnerável ao ataque de lobos devoradores. A ovelha perdida, ela está vulnerável aos predadores. Então ela não quer se perder, mas ela vai se afastando do rebanho e se perde. Contextualizando e contemporaneizando isso para nós, é o crente que começa a ficar em casa por causa de uma final de futebol, por causa de uma final de novela, daqui a pouco por capítulos comuns de novela, por amistosos comuns de jogos, começa a se distrair com uma coisa ou outra. Hoje eu não vou. Hoje eu estou cansado, não vou. Hoje eu trabalhei demais, não vou. Hoje está frio, não vou. Hoje está calor demais, não vou. E ela vai se afastando aos poucos. Daqui a pouco vira um crente de domingo. Você só vê a cara dele no culto, no domingo, e em festa, em congresso. Tem outros que a gente só vê ele em festa, uma vez por ano. Acho que ele ficou inspirado lá nos filhos de Israel, que o culto era só uma vez por ano, e ele só vem uma vez por ano. Outro só aparece na Santa Ceia. Outro só aparece quando o pastor puxa a orelha dele. Irmão está faltando demais, pelo amor de Deus. Virou turista gospel agora. Aí ele aparece, mas depois ele vai sumindo. Essas pessoas são como uma ovelha que começa a se afastar e daqui a pouco se perdem. Mas mesmo elas tendo se perdido, o bom pastor, ele ama tanto essa ovelha, a graça dele é tão extraordinária, que ele deixa as 99 no campo e vai atrás desta ovelha. E eu já quero liberar uma palavra profética sobre esta igreja. São 43 anos, e no decorrer desses anos, algumas ovelhas se perderam, mas o bom pastor,
Ele vai deixar as 99 aqui no campo e vai atrás dela. As ovelhas perdidas da Assembleia de Deus no Crimeia Oeste serão resgatadas. Quem acredita? Serão restauradas. Deus trará elas de volta ao rebanho. Quem acredita nisso? Mas Jesus, ele também trata de outro tipo de perdido. A mulher que está em casa, ela tem 10 dracmas e ela perde uma. Quando ela perde, ela para tudo, acende a lâmpada e vai procurar. Oh glória! Quando a lâmpada se apaga, dracmas se perdem. Eu vou repetir. Quando a lâmpada se apaga, dracmas se perdem. E o que está acontecendo com a igreja moderna é isso. Eles estão apagando as lâmpadas. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Dracmas estão se perdendo porque tem igrejas que já não tem mais palavra. Eles não gostam mais da palavra. Eles têm comichão nos ouvidos, amontoam para si doutores segundo suas ímpias concupiscências, que pregam fábulas, doutrinas de demônios e pregam para massagear o ego, para os seus belos prazeres. Não é mais interessante nessas igrejas modernas trazer alguém que acende a lâmpada, que prega a Bíblia, que prega o Evangelho, que prega a palavra. Para eles é melhor trazer um coach, para eles é melhor trazer um palhaço, para eles é melhor trazer alguém que fica falando coisas que não edificam em nada, que fica revelando para lá, revelando para cá, passando um envelope. Não que eu seja contra a revelação, não sou. Eu creio em revelação, eu creio nos dons espirituais. O que eu não creio é nessas palhaçadas que a gente está vendo por aí, de gente revelando nome, endereço, nome de parente, placa de carro, e ainda tem uns bobos que fica, meu Deus, fica todo emocionadinho. Pelo amor de Deus, aleluia, não caia nesses golpes. O sangue de Jesus tem poder. Eu louvo a Deus, pastor Lucas, porque aqui a lâmpada ainda está acesa, aqui ainda tem Bíblia, aqui pode pregar Bíblia, aqui canta a Bíblia, e o nome do Senhor é glorificado. Mas se tirarmos a palavra para pôr entretenimento, dracmas se perderão. Estão apelando, transformando a igreja em uma boate, para ver se atraem vidas, pessoas. Não. Oh glória, aleluia. Não. É a palavra que é a lâmpada. A palavra que é a lâmpada. Oh glória. Aí ela, quando vê que a dracma se perdeu, o que ela faz? Ela acende a lâmpada. Pastores da nação brasileira, da igreja brasileira ou da igreja mundial, se esta mensagem que está sendo transmitida ao vivo chegar até você, me ouçam. Se você está perdendo membros, se você está perdendo ovelhas, não adianta nada você proibir eles de visitar outra igreja. Não é sobre isso. Se está perdendo é porque a lâmpada está apagada. Pare de colocar entretenimento em cima dos púlpitos. Pare de trazer cultura de carnaval, festa junina para dentro da igreja. Não, pregue Bíblia, acenda a lâmpada e você vai ver Deus salvar e restaurar os que estão perdidos. E o pior de tudo é que quando a lâmpada se apaga, eles se perdem dentro de casa. Estão lá,
mas estão mortos. Estão lá, mas já perderam a essência faz tempo. Estão lá, mas já não tem mais o Espírito Santo. Estão lá, mas estão igual Sansão. E Sansão não percebeu que o Espírito havia se retirado dele. Estão lá, mas andam segundo suas vontades, seus prazeres. Estão na igreja, mas estão perdidos. Para eles é comum beber cachaça, se embriagarem, sendo que a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Para eles é comum colocar uma saia arrochadinha, expondo o corpo todinho, fazendo os irmãos pecar. Para eles é comum o rapaz pegar a calça da irmã dele e vestir, de tão arrochada que é, fazendo as irmãs pecar. Para eles é comum fazer dancinha com roupa sensual no TikTok. Para eles é comum pegar uma batida de swingueira dos carnavais da Bahia e cantar e requebrar nos cultos. Para eles é comum mentirem. Para eles é comum casar e separar como se troca de roupa. Para eles é comum passar os outros para trás nos negócios. Ou seja, e são crentes, estão lá, e a gente tem que ouvir por aí. Eu que não vou para a igreja, aqueles crentes tudo não dá exemplo, porque estão na casa, mas estão perdidos. Aleluia. Se perderam faz tempo. Frios, obreiros que para serem consagrados a diácono buscaram a Deus até serem cheios do Espírito Santo. Hoje nem glória a Deus não dão. Estão mortos, ficam com cara de delegado nos cultos. Aleluia. Moças que eram crentes fervorosas hoje têm vergonha de adorar Jesus para não desmanchar o penteado. Que se exploda o penteado, que borre a maquiagem. A Assembleia de Deus nasceu no fogo e será arrebatada no fogo. Estão perdidos dentro de casa. E se perder em casa é perigoso, porque ele pensa que está salvo, mas não está. Aleluia. E como encontrar alguém que está perdido em casa? Acendendo a lâmpada. Aleluia. E varrendo a casa. Raman chorebaias. Eleman chorebaia. Como é que varre a casa? Começa a tirar o mundanismo de dentro da igreja. Começa a tirar o relativismo de dentro da igreja. Começa a tirar o liberalismo de dentro da igreja. Começa a pegar os hereges e coloca eles no banco. Começa a pegar os que dizem ser e não são e coloca eles no banco. Aleluia. É assim que se limpa a casa. Aleluia. Mas hoje vivemos dias que não pode nem pregar alguns tipos de coisa, que somos processados. Mas eu sou de um tipo, irmão, que a minha palavra não tem curva. Do jeito que eu pregava há 19 anos atrás, eu prego até hoje e pretendo manter-me firme. Aleluia. E se eu errar naquilo que eu preguei sendo verdade, eu não vou mudar a mensagem por causa do meu erro. Pelo contrário, eu vou pensar naquilo que eu preguei, vou me arrepender e me enquadrar, porque este é o caminho do céu. A porta é estreita. Aleluia. A porta é estreita e ela não foi reformada. Então entenda, cuidado para não se perder dentro de casa. Quando a lâmpada é acesa, quando a casa é varrida, a dracma é encontrada. Aleluia. Pregadores, me escutem, não tenham medo de pregar a Bíblia. Preguem a verdade, acendam a lâmpada, porque quem está morto, quem está perdido, será encontrado, será revivido. Aleluia. É pelo poder da palavra. Aleluia.
Nós somos lavados pela palavra, libertos pela palavra, transformados pela palavra. Basta uma palavra e a história do cristão pode ser mudada. Então, estava perdida dentro de casa. Ela tinha 10. Ela acendeu a lâmpada e varreu a casa quando perdeu uma. Porque se não agirmos, quando perdemos uma, as outras se perderão. Aleluia. Mas eu acho interessante que a ovelha, ela foi se afastando e se perdeu. Ela não projetou se perder. E o pastor foi atrás dela. A dracma também não se perdeu de forma intencional. Ela caiu. E quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Em era em que páginas de fofoca lucram e arrecadam com notícias de quem caiu, a minha alma se entristece. Porque se a dracma cai, ela chamou as amigas para contar que a dracma tinha caído. Ela chamou as amigas para se alegrar porque a dracma foi encontrada. Páginas de fofoca. O inferno espera vocês, propagadores de queda alheia. Deus vai ter com vocês no dia do juízo. Está na hora de a igreja rever seus conceitos, parar de dar ibope a eles, aleluia, e entender que se a dracma caiu, nós não devemos sair propagando, expondo a queda. Pelo contrário, vamos acender a lâmpada, vamos varrer a casa, vamos encontrar a dracma. Depois a gente fala, olha, caiu, mas a gente achou de novo, está de pé de novo, está de pé de novo. Aleluia. Aleluia. Como ela ali, né, caiu, mas não foi porque ela quis. Alguém vai atrás, acende a lâmpada, vai à casa e procura. Só que na última história, o filho mais novo, ele não se perde por acaso. Ele não sai da presença do pai como a ovelha perdida e a dracma. Não, ele sai consciente. Ele sai porque quer sair. Se existe uma coisa que o filho pródigo é macho. Por quê? Ele pede a herança do pai e sai. E ele não culpa ninguém porque está saindo. Porque está cheio de gente que quer sair, quer viver os prazeres da carne, quer viver a sua vida imoral, quer farrear, mas não tem coragem de falar, olha, eu vou sair porque eu quero sair. Ele não é macho para isso, não é fêmea para isso. Aí o que ele faz? Começa a procurar defeito na igreja, defeito no pastor. Aí começa a criticar. Saiu da igreja por quê? Ah, lá naquela igreja, se você vê, irmão fazia isso, fulano fazia isso, Beltrano. Não, pelo amor de Deus, quer sair? Vá. Quer farrear? Vá. Ninguém está te impedindo, ninguém vai te julgar por isso. Faça da sua vida o que você quiser, mas não culpe a igreja.
Ele sai, me dá a herança, pai. Passa-se alguns dias, ele ainda planeja, tem tempo de se arrepender, mas não se arrepende. Está decidido a sair. E ele sai. Só que como ele saiu por conta própria, diferente das outras duas histórias, ninguém vai atrás dele. É forte isso, né? Porque não se prega por filho pródigo. Se for pregar por filho pródigo, ele é que vai pregar para você. Ele conhece a casa melhor do que ninguém. Ele conhece o pai melhor que ninguém. Eu não perco meu tempo quando eu vou pregar para alguém e o cara começa a pregar para mim. Eu falo, não, sai para lá, filho pródigo. Que Deus faça você cair em si e voltar. Você vai pregar para pessoas na rua, elas começam a pregar para... É filho pródigo. E filho pródigo, você não vai atrás dele. Porque ele saiu por conta própria. Ele que quis viver. É diferente da ovelha. A ovelha a gente vai atrás. A dracma a gente vai atrás. Porque ele não queria sair, ele não queria cair. Mas o filho pródigo não, ele queria viver dissolutamente. Ele queria viver o que estava vivendo. Então não adianta a gente ir atrás de filho pródigo. Só que o filho pródigo chega uma hora que a fome aperta. E olha só, entenda isso de forma espiritual. O mendigo vai na lixeira, pega resto de comida cheio de bicho, tira os bichos ou não, come com bicho e tudo. Pega bagaço de laranja e come, casca de banana e come. Vai nos lixos da padaria, come casca de ovo, come pão duro, mofado. Por que ele se submete a isso? Porque ele está com tanta fome. E o corpo precisa de substâncias para manter o ser humano de pé. Como diz lá no meu Nordeste, saco vazio não para em pé. Então por isso que ele se submete a isso. E quando a fome está de forma desenfreada, a pessoa come qualquer porcaria que lhes oferecem. E o filho pródigo agora vai cuidar de porcos. Ele vê os porcos comendo lavagem. Ele está com tanta fome, mas tanta fome, que ele deseja comer a comida dos porcos. Mas ninguém dá para ele. Ele ainda teve sorte que ninguém deu aquela lavagem para ele, senão ele tinha comido, né? O que você quer dizer com isso, pregador? Jesus disse o quê? Eu sou o pão da vida. Aquele que não comer de mim não terá parte no reino de Deus. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. A alma do ser humano, ela sente fome, ela sente sede. E quando essa fome está desenfreada, ela leva o ser humano a comer qualquer porcaria. Por que a pessoa vai atrás de feiticeiros? Porque a alma dela está faminta e ela procura alguma coisa para saciar. Por que as pessoas se entregam ao pecado? Porque a alma delas está faminta, e por estar tão faminta, elas tentam saciar no pecado. Por que é que as pessoas se entregam às drogas a ponto de viciarem, virarem mendigos? Um rapaz que a minha esposa viu pequenininho, semana passada passou com um carro em cima da própria mãe.
por causa de drogas. Em sã consciência, um filho mataria a mãe de forma covarde e cruel como essa? Não. Mas a fome da alma dele estava tamanha que para comer qualquer porcaria, para usar drogas, ele atropelou a própria mãe. Grave alguém bêbado e mostre o vídeo para ele no outro dia. Ele vai ficar morrendo de vergonha. E por que é que ele volta a beber? Porque a alma dele está tão faminta que ele quer comer, ele quer saciar. E as pessoas têm delas que a alma dela está tão faminta que ela procura qualquer coisa para se alimentar. Algumas tentam se alimentar da vaidade em excesso. Nós estamos vivendo épocas que a mulher é até bonita. Aí ela começa, faz lipo, faz preenchimento labial, faz sobrancelha, faz cabelo, vai para academia, paga personal. Mas ela, daqui a pouco, não, eu preciso mexer em mais alguma coisa. Aí mexe na orelha, aí mexe no nariz, aí daqui a pouco está mexendo na sobrancelha de novo. Daqui a pouco está pondo tanto preenchimento na boca que parece duas linguiças assim. Mas ela não para, ela continua, porque a alma dela está tão faminta que ela procura subsídio na vaidade ao extremo. Da mesma sorte, alguns rapazes, porque o negócio está tão sério que tem rapaz fazendo preenchimento labial por aí. Porque a alma está tão faminta que ele quer de alguma forma saciar, mas no final ele vê que não saciou. Ele vê que a festa, o baile funk que ele foi, a pecuária que ele foi, só lhe trouxe uma alegria momentânea. Mas daqui a pouco a ansiedade voltou, a opressão voltou, a tristeza voltou, a angústia voltou. Aleluia, o pecado é maravilhoso até você tentar parar e não conseguir. Aí a pessoa procura libertação, procura se saciar, mas o verdadeiro alimento, aleluia, que sacia a fome exagerada da alma, não está em droga, não está na prostituição, não está no adultério, não está no cigarro, não está na maconha, não está na cachaça, não está na vaidade extrema, não está, aleluia, oh glória seja dada no nome de Jesus, nos baile raps, não, oh glória, não está nos comportamentos estranhos que algumas pessoas fazem pecando contra o próprio corpo, não, no final a fome continua, mas uma vez que esta pessoa cai em si e começa a pensar na casa de papai, até os empregados vivem em fartura. Aleluia. O erro de muitos que estão lá fora é achar que nós crentes vivemos triste, que a gente é oprimido, porque o evangelho nos impõe limites. Irmão, o evangelho nos impõe limites, porque é igual leis de trânsito. Já pensou se não tivesse leis de trânsito? O tanto de acidente que não ia acontecer nos cruzamentos? Já pensou se não tivesse lei de trânsito? O tanto de pessoas que não iam morrer aí em alta velocidade nessas curvas, se não tivesse ali um radar para impor um limite, um quebra-mola, o tanto de criança que não ia ser atropelada, se não tivesse os quebra-molas nas ruas. Você já parou para pensar? Assim é o evangelho nos impõe limites para a gente não se perder e ir para o inferno.
os limites que o Evangelho nos põe, e nós aceitamos ele de bom grado, porque ele nos trará salvação, ele nos trará alegria. Aí ele começa a pensar: na casa de meu pai até os trabalhadores vivem em abundância de alimento. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Agora aqui ele foi macho de novo. Por quê? Vai achando que é fácil voltar. A primeira coisa que o filho pródigo vai encontrar na casa do pai quando ele voltar é o irmão indignado com ele. Que Deus livre eu e você da hipocrisia, viu? Porque talvez a gente não receberia com honra aquele que o site de fofoca expôs ontem. A gente ia fazer igualzinho o irmão do filho pródigo. Como assim, pastor Lucas? Esse cara estava em pecado ontem, estava na farra ontem, estava gastando tudo com meretriz ontem, e o Senhor está recebendo ele com honra, fazendo festa para ele. Eu estou aqui há tanto tempo e não sou honrado dessa maneira. Por isso que é fácil pregar, difícil é viver. Por isso que é fácil falar de amor, difícil é amar. Porque na prática a história é outra. Aleluia. Oh glória. Teoria todo mundo tem. Eu faço salto ornamental. Tem hora que eu falo para o professor: não, professor, acho que eu não nasci para isso não. Porque na minha cabeça eu sei fazer o salto. Quando eu vou pôr na prática, parece tem um salto lá que chama-se anjo, é o nome do salto. Subi na plataforma de 5 metros. O professor, ele me chama de pastor. Ele fala que eu sou pastor. Graças a Deus por isso. Aí eu me posicionei lá. O professor: tu vai fazer o quê? Eu falei: um anjo. Ele vai lá assim: um anjo é um salto que você abre, vai. Irmão, pulei todo desengonçado. Na minha cabeça eu sabia fazer o salto. Quando eu saí da água, o professor: isso aí não é anjo não, isso é demônio. Por que você está falando isso, pregador? Porque é fácil colocarmos um tema de filho pródigo, colocarmos um tema de graça, de abraço, de amor. Difícil é amar o filho pródigo. Difícil é fazer festa. Difícil é aceitar o pai dar roupa nova para ele, sapato novo para ele e anel de honra para ele. Por quê? Porque nós achamos que porque não saímos somos melhor do que quem saiu. E não somos. É Deus que nos sustentou aqui. É Deus que nos guardou aqui. Porque a gente costuma dizer, né? Temos que matar um leão a cada dia. Ah, se fosse um leão era fácil demais, irmão. Aleluia. Mas a carne é bem pior do que qualquer leão. Crucificar os desejos carnais. Tem hora que eu dobro o joelho e eu falo: Jesus, por que tu não me mata? Tu tá aí vendo que eu tô doido para pecar. Não deixa eu pecar não, Jesus. Me mata antes. Aí Jesus vem me dar um abraço. Aí eu respiro e falo: oh, Jesus, ainda bem que tu me ajudou. Porque é melhor confessar o desejo do que confessar o pecado. Mas há uma guerra. Há uma guerra. Aleluia. E todos nós passamos por isso.
Uma coisa que eu aprendi logo nas minhas primeiras mensagens foi: nunca suba em um púlpito para arrotar santidade, sendo que você também tem falhas. Toda vez que você pregar uma mensagem dura, lembre-se que a espada é de 2 gumes e o primeiro corte está mais perto de você. Então isso é evangelho, é a gente se compadecer de alguém. Oh glória! A gente fala do filho dos outros, até ser o nosso filho na história. E o pai, ele revela o amor. Você caiu, você errou. Mas ele sabia que ia lidar com julgamento. Ele sabia a vergonha que ele estava do pai, porque ele decidiu sair por conta própria. E a primeira coisa que acontece com quem sai por conta própria, quem peca por conta própria, ele fica com vergonha do pai. Mas eu quero dizer aos filhos pródigos: não tenham vergonha do pai. O amor do pai não mudou por causa das suas atitudes. O pai te ama do mesmo jeito. Aleluia. O DNA, se fizer o teste, ainda bate. Não existe ex-filho. Oh glória. Não existe ex-filho. Não existe ex-ungido. Não existe. A promessa ainda está de pé, independente da circunstância. Mas entendam, filhos pródigos, nós não vamos atrás de você. Nós vamos atrás da dracma. Nós vamos atrás da ovelha. E nós também não vamos agir como o irmão mais velho que julgou o retorno do filho. Mas nós vamos aceitar o pai, colocar vestes novas neles novamente. Aleluia. Irmão, eu preciso falar. Pastor Lucas disse que foi Deus que me trouxe aqui. E eu creio nisso, porque eu não tinha planos nenhum de estar aqui hoje. Era para mim estar pregando em Trindade hoje. Aconteceu todo um reboliço e eu vim parar aqui. Então eu tenho convicção que é Deus. E eu estou dentro do tema, dentro do texto. Aleluia. Olha só, é fácil, ou talvez seja mais fácil, a gente perdoar aquela pessoa íntegra, que viveu a vida toda em integridade e cometeu um erro só e se arrependeu imediatamente. É mais fácil da igreja abraçar uma pessoa dessa. Agora se torna muito mais difícil a igreja abraçar um filho pródigo. Por quê? Ele viveu uma vida de forma irresponsável. Ele estava lá deitando com meretrizes uma atrás da outra. Ele estava lá na farra. Ele estava lá curtindo a vida. Mas ele chegou lá arrependido. Será que nós conseguimos ter o sentimento do Pai por alguém que está vivendo aí na farra? Por alguém que a gente já deu várias oportunidades para ele, e ao invés de ele aproveitar a oportunidade, não, ele voltava para os mesmos erros. Mas agora ele se mostra arrependido, ela se mostra arrependida. Será que nós vamos fazer festa? Ou será que nós vamos ter o sentimento do irmão? Estou aqui, não teve festa para mim até hoje. Aleluia. Mas olha a resposta do pai. Mas está tudo aí, ó. Está diante de ti. É tu que não desfruta. Você vê,
A arca, quem conhece Bíblia, ficou quantos anos na casa de Abinadab? Eu vou recorrer aos universitários. Ficou quantos anos? Eu sei, viu? Ficou quantos anos, obreiros? Pregadores? Na casa de Abinadab? Não façam isso comigo não. Os professores de escola bíblica, cadê? Ficou quantos anos? Na casa de Abinadab, 20 anos. Na casa de Obed-edom, 3 meses. 20 anos na casa de Abinadab. Não aconteceu nada. 3 meses na casa de Obed-edom. Deus abençoou tudo na casa de Obed-edom. Alguns historiadores dizem que a mulher de Obed-edom era estéril e gerou filhos. As plantações de Obed-edom teve uma colheita extraordinária. Deus mudou a vida de Obed-edom em 3 meses que a arca estava lá. E em 20 anos na casa de Abinadab não aconteceu nada. Aleluia. É o tipo do filho pródigo. Está lá, mas não desfruta. Está lá, mas não crê que Deus possa fazer. Está lá, mas não quer viver o que Deus tem para ele viver. Aleluia. Mas o filho pródigo não, ele volta. Ele sabe que na casa do pai há abundância. Ele sabe que ele pode desfrutar do alimento que tem lá. Ele sabe que ele pode viver a festa que o pai vai preparar para ele. Aleluia. Então entenda, está tudo diante de nós. As bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão, é o que diz a Bíblia. Eu vou liberar uma palavra profética, eu encerro. Bendita será a tua casa, bendito serás tu ao entrares, ao saíres. Benditos serão nossos filhos, benditos serão os filhos dos nossos filhos, benditos serão os nossos celeiros, bendita será a nossa mesa, as nossas finanças, a nossa saúde. As bênçãos de Deus estarão sobre nós. Entenda, somos falhos, frágeis, erramos, mas somos filhos. Se coloque de pé em nome de Jesus.